Bom, nós vamos conversar hoje um pouco sobre aquilo que vocês vão ler no texto relativo à primeira aula, e a ideia, como o Alan apresentou no vídeo do semestre, é fazer uma apresentação de cada aula para vocês dirigirem a leitura, orientarem mais ou menos o que vocês têm que procurar acompanhar na aula. Nessa aula 1, então, a gente vai tentar responder, propor e tentar responder a pergunta se o conflito ele é realmente inerente, né, a todas as sociedades, todas as sociedades têm um conflito, se ele é pertinente a algum tipo de sociedade ou se pelo menos em todos os tempos, todas as sociedades tiveram algum tipo de conflito. Uma coisa que a gente tem que pensar, ou pelo menos a gente tem que ter como patamar, é que pelo menos uma resposta talvez mais simples a essa pergunta é que um determinado tipo de modo de produção capitalista, ou a nossa sociedade de consumo, essas afirmativas sobre o conflito ser inerente à vida da sociedade é verdadeira, né? Ou seja, a gente tem na sociedade de consumo, a sociedade capitalista, a ideia de que aquele bem que eu consumo, eu vou consumir e ninguém mais vai ter acesso. Se eu sou dono de alguém, se algo é de minha propriedade, espera-se que nenhuma outra pessoa possa se apropriar dela. Quando isso acontece, quer dizer, a gente tem naturalmente a ideia do conflito, e então a gente pode pensar que esse modo de produção ele tem como característica fundante, então, o conflito, ou pelo menos esses conflitos nas relações de consumo de propriedade. Mas a gente tem que reconhecer que há outros modos de produção, quer dizer, há outras formas de se relacionar com o bem, com as coisas, com as pessoas, mesmo com os espaços, que não necessariamente implicam na existência, então, desse conflito de consumo, nesse conflito de uso, de apropriação desses espaços. A gente pode pensar, então, que não necessariamente em todas as sociedades, em todos os momentos, o conflito seria inerente à vida em sociedade, mas que em alguns modelos, em alguns movimentos, em alguns momentos, ele sim assume uma característica preponderante dentro da vida social. Mas também a gente pode pensar, e é o que o texto vai levar vocês a refletirem um pouco sobre isso, e a gente vai trazer alguns exemplos, para dizer que a existência desse conflito como inerente à vida social não implica necessariamente, ou o conflito não implica necessariamente em ruptura das relações sociais. A gente pode ter a ideia de que a busca pelo consumo pode ser positiva, ou seja, você desejar ter coisas pode trazer bem-estar, e isso tem um fundamento já lá no século XVIII. Um pensador inglês, Bernard de Mandeville, escreveu um livro chamado Fábula das Abelhas, aonde ele, na Inglaterra, então, precursora das primeiras revoluções industriais, dava como exemplo o funcionamento de uma colmeia, aonde um grupo de abelhas vai para a natureza, vai para as florestas, para os jardins, tentando coletar cada vez mais pólen, ou seja, há uma busca incessante pelo pólen entre elas, que será levada então para a colmeia, e dentro da colmeia então também será processado por outro tipo de abelhas, produzindo então o bem-estar da colmeia. A imagem é que então essa ideia de que cada uma das abelhas atuando cupidamente, vorazmente em busca do pólen, produz o bem-estar da colmeia como um todo. Ou seja, é essa atividade individual, com certa voracidade, que produz esse bem-estar. Um pensador inglês, logo depois do Bernard de Mandeville, Adam Smith, que foi considerado um dos pais do liberalismo econômico da sociedade que a gente vive, fez uma transposição, então, dessa fábula das abelhas para a Inglaterra do seu tempo, quando ele defendeu, de alguma maneira, a divisão do trabalho, a especialização do trabalho dentro das fábricas, do setor de manufatura, que era incipiente, para mostrar, então, que se houvesse, de fato, o que ele chamava, então, de empatia pelo outro, essa busca, então, pelo consumo, pela riqueza, poderia produzir bem-estar, e essa divisão do trabalho, essa necessidade por consumo, por ter bens e propriedades, poderia ser pensado aquilo que ele chamou, então, de riqueza das nações. Mas é sempre bom lembrar que Adam Smith tinha, junto com a ideia da divisão do trabalho, o que ele chamou num livro interessante de Teoria dos Sentimentos Morais, de que a presença do outro, ou pelo menos a relação com o outro, a simpatia, a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, era um elemento fundamental para essa sociedade, ou essa atividade voraz pelo lucro, pelo consumo, pudesse ser realmente pensada como uma riqueza das nações.
A gente sabe, entretanto, que nem todas as sociedades seguiram esse rumo, ou seja, a ideia de uma sociedade de consumo baseada na empatia, baseada na empatia, na simpatia pelo outro, e a gente pode fazer uma reflexão de vários momentos onde isso não acontece. A gente pode fazer um raciocínio mais ou menos paralelo nessa direção com relação ao conflito com o conceito de ordem. A gente pode perguntar se dentro dessa situação onde o conflito seria inerente à vida social, se a ordem também seria algo que pudesse ser pensada como inerente ao convívio pacífico entre as pessoas, ou mesmo conflitivo entre as pessoas. A gente poderia perguntar se todos, membros de uma determinada sociedade, conhecem as regras de convivência pacífica, sentem-se autores dessas regras, pessoas que combinaram esses acordos, esses modos de comportar-se em espaços públicos ou em espaços privados, e se desejam cumprir essas regras. Ou seja, a ideia de que a lei, como a gente conhece, a lei que está defendida, criada, aprovada nos nossos espaços legislativos, municipal, estadual ou federal, se realmente essa lei representa o desejo pelo bem viver, pelo bem comum, ou seja, para a gente pensar se essa lei representa os ideais de todos num determinado lugar sobre sobre o que se pode pensar como viver em sociedade. A gente pode pensar que, por outro lado, quer dizer, a vida em sociedade, ou a partir dessas regras positivas, essas regras que a gente imagina que fazem com que a gente viva em harmonia, implicam necessariamente na submissão de algumas pessoas que discordam, que não participaram do processo de produção de determinado modelo de comportamento, e a gente pode pensar se a forma de convivência seria necessariamente impor a esse outro grupo o que uma maioria definiu ou algum processo legislativo definiu. A gente pode imaginar que a busca por esse bem comum, vamos chamar assim, da convivência pacífica, de uma vida harmônica, é um bem muito difícil de ser alcançado, é um bem que a gente tem que ter muito carinho, muita tenacidade em atingir, e para atingi-lo a gente pode pensar que deve acontecer muito dissenso, muita desavença, muita disputa, talvez, quem sabe, muito conflito para produzir a ordem ou a boa vida em sociedade. A gente vai ver alguns autores nesse módulo que vocês vão ler, aonde isso é muito bem definido, ou seja, sociedades de mercado contemporâneas, como, por exemplo, a norte-americana e a alemã, é a explicitação do conflito, é a explicitação da divergência, que é o mecanismo utilizado socialmente para a produção da ordem. A ordem não está dada, a ordem não é algo que já existe quando as pessoas chegam a viver em conjunto, em determinados espaços, ela é algo que deve ser produzido pela explicitação das divergências das pessoas que estão naquele determinado lugar, e é a partir dessa explicitação, dessas divergências, ou a partir da eclosão de determinados conflitos, aonde a gente pode pensar que a gente vai ter o acesso à ordem. O que é importante chamar a atenção é que não é qualquer tipo de conflito, não é qualquer tipo de divergência que vai ser pensado, então, dentro dessas sociedades de mercado como sendo produtoras da ordem. Um sociólogo alemão do início do século XX, Georg Simmel, criou uma ideia interessante do que ele chamou de associação. A associação é um tipo especial de conflito, exatamente determinado a partir dessas divergências de posições, dessas divergências entre o que seria o certo ou errado, ou o caminho a adotar em determinado momento, mas que então esse conflito seria natural e produtor da ordem desde que essa associação, esse conflito, não tivesse como horizonte de tempo a ruptura social. Ou seja, essa competição, essa desavença, essa associação, ela é produtora de ordem se ela estiver imbuída, por parte dos atores nessa disputa, de um resultado comum. Ou seja, todos os participantes da divergência desejam atingir um determinado convívio social mais ordenado, mais organizado, e isso vai ser feito a partir de vários processos que podem permitir aonde não haja necessariamente a imposição de um grupo sobre o outro, mas uma combinação de uma série de acordos, uma série de possibilidades de ressignificação do que seria o objeto em disputa ou o comportamento a ser atingido por esse grupo social. A ideia, então,
de que a gente pode trazer como um elemento é um pouco a vida de pescadores, né? Quer dizer, os pescadores que saem ao mar para poder pescar, o peixe que um pescar, quer dizer, não será do outro. O peixe é um só, ele foi lá, retirou do mar, numa linha, numa rede, né? E eles todos, até atingirem esse momento de pescar o peixe, todos eles estão competindo, né, pelo pescado, pelo produto. Só que essa competição desses pescadores não está implicando de que um vai afundar o barco do outro, o outro vai estragar a rede do outro. Todos eles estão procurando, com seus melhores esforços, aquele recurso que eles estão querendo obter. No momento em que um deles conseguir pescar aquele peixe, nenhum outro mais poderá pescar. Essa disputa, essa competição por esse peixe que aconteceu até um determinado pescador pescar esse peixe seria uma associação. E as regras que foram estabelecidas por esses pescadores em como atingir esse objetivo, ou esse bem comum, pescar o peixe, seriam compartilhadas por todos, funcionaria com base naquilo que a gente poderia chamar no acordo de cavalheiros, que seriam muito mais as regras de se ter acesso a esse bem. Se a gente tem essas imagens que eu acho que são bastante claras, a gente precisa apresentar essa outra imagem de como seria o papel da ordem na nossa sociedade. Talvez vocês tenham visto ao longo de outras disciplinas desse curso, textos como do professor Roberto da Mata, do professor Roberto Cante de Lima, que apresentam de uma maneira muito precisa, eu diria que muito bem sustentada em seus argumentos e até muito convincente, que a nossa sociedade brasileira, diferente daquela descrita pelo sociólogo alemão e por outros autores, a Alemanha e a sociedade norte-americana, a nossa sociedade está prevista no paradigma da ordem. Nós, ao chegarmos num determinado espaço, nós, ao chegarmos à sociedade brasileira, nós já encontramos as regras de convivência às quais nós devemos nos submeter. Nós não somos convidados a nos sentirmos protagonistas ou autores dessas regras, pelo contrário, essas regras já existem e antecedem a nossa participação nesse convívio social. E aí, por isso que qualquer desvio em relação a um convívio social ou qualquer desvio nessa ordem já posta deve ser rapidamente eliminado para que a ordem pré-estabelecida, para que a ordem prévia possa ser reestabelecida. O estado de coisas anterior à chegada ou da desavença ou do conflito ou da ruptura dos interesses comuns deve ser rapidamente abafado. É claro que para esse mecanismo de restabelecimento pronto da ordem funciona adequadamente dois elementos de crença, eu diria que de fé, devem ser atingidos. O primeiro é essa ideia ou essa crença de que a lei posta, aquela lei que está aprovada, publicada no Diário Oficial, ela efetivamente representa aquilo que a sociedade tem como interesse sobre o seu convívio. Ou seja, que as instâncias parlamentares, seja municipal, estadual ou a federal, efetivamente produzem regras, produzem normas que interessam a todos e que seriam dos melhores interesses dessa vida pacífica ordenada. O segundo é pensar ou ter fé ou acreditar que as minorias, ou seja, aquelas que ficaram alijadas do processo de participação da produção da norma ou que eventualmente possam discordar daquilo que seja aquilo posto na lei ou na norma, não têm o direito de expressar, não têm o direito de poder colocar sempre em discussão o seu ponto de vista, poder propor viver de uma forma divergente sem que isso ameace a vida em conjunto, a vida em comum. Então, a ideia de que há um estado de coisas que alguém mais iluminado do que os seres mortais comuns sabe como deve se comportar e, portanto, todos devem aderir a esse modelo. O curso diz muito respeito a esses limites sobre essa divergência, esses limites sobre esse acordo, se esses bens comuns, essa vida em comum, principalmente na relação com os espaços naturais, ou aquilo que nós chamamos então dos conflitos socioambientais, estão representados adequadamente no ordenamento jurídico e se o cumprimento estrito desse ordenamento jurídico pode abrigar, pode trabalhar de uma forma bastante adequada aquilo que a gente poderia chamar todos os conflitos que já são gerados a partir dos interesses, de paixões,
de afetos sobre lugares, pessoas, objetos que estão em disputa. É um pouco sobre isso que a gente vai começar a trabalhar no nossa primeira aula do nosso primeiro curso agora. Boa leitura.